Então, um bom dia a todas y todos. Yo tengo un horario, un programa acá. Vale. Vamos a empezar con una oración inicial. Y luego hablan 2 personas antes o 3, me parece. Já está a acabar o programa todo, não é? Se quiseres tirar o microfone agora é capaz de ser bom, Padre Carlos. Bom, bons dias a todos então uma vez mais. Espero que tenham feito uma boa viagem, uns mais de perto, outros mais de longe. Mas não queria deixar de dar esta nota de boas-vindas. Faz hoje exatamente 4 anos que no Panamá era anunciado que a JTM... É verdade, não é, Sebastião? Faz hoje exatamente 4 anos que no Panamá era anunciada que a próxima Jornada Mundial da Juventude seria Lisboa. Estejam descansados que não vou começar a minha conversa convosco por dizer conseguimos, ganhamos. Não é essa a minha perspectiva aqui hoje, mas é, de facto, ao termos iniciado ao promovermos esta jornada pastoral da APEC, é preparar-nos para ela e para o pós-ela. De muitas formas temos já vindo a preparar-nos nos colégios, mobilizando os colégios de uma forma muito prática. Nesta mesma sala realizamos um memorável, eu insisto, um memorável conceito consultivo da APEC, muito concorrido, com muitos jovens nossos alunos a tratar da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e hoje estamos a pensar nela após ela, ainda antes da sua realização, mas já pensar o pós-ela. Não será muito difícil que alguns de nós aqui possamos ter essa própria marca nas nossas vidas. De resto, de uma sondagem rápida à boca das urnas, se fizéssemos aqui a nossa experiência de JMJs, não sei como é que é, mas Santiago de Compostela, em 89. Roma 2000. Como? Roma 2000. Continuando por aí, quem é que mais? Polónia 2005. Polónia 2005, irmã? Colônia 2000. Xana, tu disseste o quê? Paris também. 89. 89. Foram a Paris também. Sim, Boa. eu fui a Paris. Muito bem. A irmã? Alemanha 2005. Colónia foi? Colónia 2005. Roma 2000. Roma 2000. E por aí? Roma. Polónia. Madrid. Ganhaste. E Cracóvia. Não. Olha, mas já agora fica a nota, mesmo nesta nota inicial, que este drama aconteceu no domingo passado. Domingo passado era domingo de São Vicente, e o Patriarcado de Lisboa celebra São Vicente como seu padroeiro principal, solenidade. Eu tinha a cargo, o pequeno é diácono, o pároco pôs-me com o encargo das homilias. Quando eu arranquei na homilia, disse: bom, isto não se faz a ninguém, porque são tanta coisa num domingo só. Ele é São Vicente, ele é domingo da palavra, ele é as 24 horas de oração da JMJ, ele é o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, em preparação para a JMJ. E depois disse assim: bom, e já agora que estamos em JMJ, eu falei de São Vicente, e São Vicente, lá está, a importância de celebrarmos o santo a sobrepor-se a um domingo é uma coisa brutal, de facto. E depois dizia o encontro o encontro com Jesus, a importância do encontro com Jesus, e que com Vicente aconteceu aquilo. E depois sim, e de tal maneira importante que aconteceu aquilo que ele, pobre diácono, em Valência, apertaram-lhe os calos, e como lhe apertam os calos, há que renegar a Jesus, abjurar aos evangelhos, entregar os livros sagrados, e há que ir para... Ele não fez nada daquilo, e levam-me lá de Valência para Saragossa. Para ti em Saragossa, lá o torcem todo, e ele também não se deixa torcer, e pronto, e ele não nega a fé, e pronto, e depois há lá uns muros que querem ficar com os restos mortais e dar cabo daquilo tudo, e não tem problema nenhum, pois fisgam-se com os restos mortais e dão a volta ali toda pela península, e de repente chegam lá abaixo a Sagres, há um cabo que, e viram-me passo por Zomilia, e num cabo e a malta toda, São Vicente, pois para São Vicente, e depois o que acontece, depois chegam lá outros mouros que também querem tomar conta daquilo, e pum, há que fugir de uma vez com os restos mortais, e vêm por ali acima até Lisboa, e o que acontece? E o padroeiro da diocese é São Vicente, pronto, e o encontro com Jesus. Dali dei o salto para a oração ao JMJ. E começa a dizer, pronto, a oração ao JMJ. Já agora aqui na Assembleia, o que é que nós temos de experiência de oração ao JMJ? De experiência de vivência de Jornada Mundial de Juventude. E fiz assim um raio. Então, e começamos com este exercício. Denver. Havia uma que era como tu, pá, era Denver,
Colónia e Paris. Assim, ganhaste também, pá. Não, não Vai, vais. por ali fora. Tens um post-it. Outro Madrid, outro Santiago. Não trouxe Compostela, post-its. e outro ali Não, basta um post-it. a Polónia, e de repente, lá de cima do coro alto, alguém, ouço, põe a mão no ar e eu, sim, diz, e ela, Madrid. E eu, entretanto, lá atrás no Vicente dizia, epá, e agora os espanhóis o que acontece? Querem ver os restos mortais? Olha, pobrezinhos deles, têm que vir a Lisboa, não é verdade? Venerar. E ela disse, Madrid. E disse, pois Madrid. E é espanhol, e ela, sim. E depois que com aquilo de Saragossa e violência não se lhe passa nada. Está tudo benzinho, para todos os efeitos na mesma. Estamos amigos comandantes, para todos os efeitos. Hoje, a experiência é aquela que quem quer que tenha feito esse encontro foi, de facto, um encontro interior e que nos marcou para a vida. E que esse tenha sido mais um encontro com o Papa entre nós todos e com a experiência de vida que tenha sido um encontro com Jesus. E é isso que nós temos também a proporcionar aos nossos. É isso que nós estamos hoje aqui a fazer, a ver em perspectiva também. E era isso que eu vos convidava a que tivéssemos de cuidado nesta jornada. Vamos fazê-lo com quem aceitou ser nosso convidado. E eu não queria deixar de sublinhar aqui 2 ou 3 frases de grande agradecimento. Em primeiro lugar, às escolas católicas que aderiram e estamos aqui em conjunto. Muito obrigado pela vossa presença. Ao padre Carlos Carvalho, que se vai ocupar da condução dos trabalhos desta manhã, como sabem, é vice-presidente da APEC, que se vai ocupar aqui da moderação da conversa com as 3 pessoas a quem eu quero agradecer muito em particular. O Padre Duarte Rosado, que vai estar connosco também a refletir connosco sobre a realidade da juventude. A Teresinha, filha dela, que nesta mesma sala deu testemunho aos jovens sobre a sua experiência JMJ e hoje numa outra perspectiva, hoje vai ser mais sobre esses outros impactos pastorais. E há a irmã Rosemary, que me escuta, irmã? Sim. Pois e a irmã Rosemary, que está por ali na parede, mas que está neste momento no Panamá, com 5 horinhas de diferença, na verdade. E o que é que fizemos? Fizemos o pedido que a irmã Rosemary, que está na estrutura desde a preparação da JMJ, ficou com o pós-JMJ. E viesse connosco refletir o que é que foi a experiência do Panamá no pós-JMJ, porque é isto que aqui nos vai ocupar. Devo confessar, esta palavra de agradecimento estende-se ao Dom Américo Aguiar, com quem conversei e perguntei-lhe se haveria alguém que ele recomendasse para este efeito, e depois recomendou a irmã Rosemary, a quem mais uma vez agradeço muito a presença. Pois, hermana, muchas gracias por su presencia. A ustedes muchas gracias. Gracias. A irmã não rezou laudes, rezou matinas esta manhã, porque às 5 da manhã não há outra coisa que se reze com a vida. Bom, meus caros, o mais é não deixar de agradecer muito a todos aqueles que se ocupam, ao Colégio São Miguel, pela presença do Tiago, que vai gravar e que depois nos permite disponibilizar em canal YouTube sempre estas nossas comunicações. À Eclésia, que nos acompanha sempre, falo muito obrigado a ti e ao João pela vossa presença. A Eclésia é um riquíssimo parceiro da APEC e nós não lhes pagamos nada. Mas sentimos muito carinho da informação da Eclésia pela APEC, pela Escola Católica, e é uma oportunidade também que temos de dizer, Paulo, muito obrigado mesmo, muito, muito, muito obrigado. E eu acho que não me esqueço de agradecer a muito mais ao Jorge sempre pela capacidade logística, e acho que me esqueci de alguém, Nosso Senhor, já agora agradecer ao Nosso Senhor também. Não, e é exatamente a proposta que vamos fazer é que agradecemos todos a Nosso Senhor. Temos a graça de ter também connosco o Padre Duarte, sem prejuízo de outras vantagens e de ser um querido sacerdote jesuíta, nos aceitou de Deus o dom que Ele lhe deu da música, de a compor e de a cantar. Aqueles de nós que não conhecemos um grito chamado Isaías, é a mesma coisa que estar em pecado mortal até ao final dos dias. Portanto, vão daqui e vão, mas é pecado mortal do piorzinho que há. Vão daqui e vão youtubar e vão spotifyar e fazem o que quiserem com este Isaías do Padre Duarte Rosado. E nós pedimos-lhe que não vimos cá para nenhum espetáculo, mas que neste momento de oração inicial fosse exatamente Isaías connosco e o Padre Duarte a elevar o nosso coração para o Pai que inspirou Isaías a ser profeta. Que assim nós, como ele, também possamos ser, está bem? Um abraço a todos e muito obrigado pela vossa presença. Está bem? Muito obrigado. Que nos acompanhe.
Pronto, isto é oração, por isso é a palavra de Deus, por isso, Filho e do Espírito Santo. Eis o que diz o Senhor, o que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, nada temas, porque eu te resgatei e te chamei pelo nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar as águas, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e as chamas não te consumirão. Porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, o Santo de Israel, sou teu Salvador. Entrego o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em troca de ti, visto que és precioso aos meus olhos, que te estimo e que te amo. Entrego o reino em teu lugar e nações em vez de ti. Não tenhas medo, eu estou contigo. Trarei do Oriente os teus filhos e congregarei do Ocidente os que te pertencem. Direi ao norte, devolve-os, e ao sul não os retenhas. Tragam-me os meus filhos lá de longe e as minhas filhas dos confins da terra, porque eu, Senhor, sou o teu Deus, o Santo de Israel, sou teu Salvador. Entrego o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em troca de ti, visto que és precioso aos meus olhos, que te estimo e que te amo. Entrego reinos em teu lugar e nações em vez de ti.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, muito bem-vindos a este encontro. Há pouco estava a falar com a irmã Rosemary e ela estava-me a perguntar se queria que falasse sobre a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude ou se queria que falasse sobre o pós. E eu disse-lhe, irmã, sobre a preparação já falamos muito. Agora é que pôr em prática. Porque há muita coisa para preparar e sobretudo, nas nossas escolas, nos nossos ciclos de pastoral, há muita coisa a preparar. Mas o Santo Inácio, e desculpem lá citar o Santo Inácio, mas é um santo da Igreja, por isso é de todos, é património da humanidade, diz nos exercícios que não é preciso só fazer uma preparação próxima, mas também uma remota. E acho que é bom fazer esta preparação remota, escutando estas 3 pessoas que hoje convidamos para estarem connosco, o Padre Duarte, a Teresa e a irmã Rosemary, como preparação remota, não só para o que vamos viver, alguns de nós já temos longa experiência das Jornadas Mundiais da Juventude, alguns com um currículo notável. Eu não tenho experiência porque a única vez que tive a oportunidade expulsaram-me de Madrid, quando eu vivia lá, para ir trabalhar para outro sítio, durante o verão, por isso ainda não tive essa oportunidade. Mas eu encaro muito esta manhã como uma preparação remota, não só para o que vamos viver em Lisboa no próximo verão, mas também como isso nos pode abrir a uma nova igreja, a uma nova pastoral e a um novo desejo de escutar e trabalhar em diálogo com a juventude e com a realidade. E por isso eu proponho que esta manhã sirva de preparação remota, de sonho em Deus, que não há ninguém mais criativo do que Ele, de sonho para que a nossa experiência não fique simplesmente motivada por um verão, mas motivada por uma transformação que as Jornadas Mundiais da Juventude pode trazer à nossa Igreja e, de modo particular, a cada uma das nossas escolas. Por isso, pensamos este painel, esta manhã, em 3 tempos. Um primeiro tempo em que o Padre Duarte, nos vai falar um pouco sobre a sua experiência com a juventude. Ele, neste momento, trabalha com a juventude de modo real, porque é promotor vocacional da Companhia de Jesus em Portugal e também responsável pela Pastoral Juvenil. Depois, passemos a um segundo compasso, a Teresa, que nos falará um pouco sobre a experiência onde ela esteve no início do COL e do acompanhamento espiritual das pessoas do COL. A Teresa tem muita experiência também na JMJ, participou no Panamá. E por fim, chegamos à irmã Rosemary, que nos vai falar sobre o pós, o que é que aconteceu a seguir às Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, que foram as últimas. E por isso, passava já a palavra ao Duarte. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, desde já pela paciência. Então, o Carlos pediu-me para falar um bocado da perspectiva, uma perspectiva sobre a juventude em Portugal, um bocado pela experiência pessoal que tenho tido nos últimos anos, últimos 4 anos e meio, mais ou menos, sobre a juventude e sobre o trabalho com a juventude. Portanto, eu não quero que isto seja uma coisa sociológica, portanto, das coisas sociológicas que possa haver, tirar algumas conclusões ou alguma coisa que possa ser útil. Então, a primeira coisa é que eu acho que nenhum de nós que está aqui duvida da mensagem que trazemos e da mensagem que queremos anunciar. Portanto, não é um problema de mensagem, o problema do anúncio. Ninguém duvida da força que tem esta mensagem, da sua capacidade para transformar vidas, pelo menos porque nós próprios experimentámos essa transformação. Então, o problema não está na mensagem, obviamente o problema está na forma como é transmitida hoje e como é recebida ou acolhida hoje. Portanto, isto é uma coisa importante, ou seja, nós não podemos perder a fé na força que tem
a mensagem do Evangelho, por isso. Esta é a primeira coisa. E o segundo preâmbulo é que esta coisa, a questão da juventude nunca foi fácil. E eu acho que nós somos sempre velhos do Restelo, sempre. Não há hipótese, isto há de ser sempre assim. Somos sempre um bocado velhos do Restelo e olhamos para os mais novos sempre com alguma desconfiança, a pensar, isto não devia ser assim, ou isto não sei o quê, ou tu ainda não cresceste o suficiente, ou ainda... Pronto. Parece-me que de alguma forma isto nunca foi fácil, lidar com a juventude. Obviamente, são tudo perspectivas bastante generalizadas, porque não dá para... Porque, no fundo, depois cada pessoa é um grande mistério e há de ter a sua especificidade, a sua maneira de olhar para as coisas, mas isto, portanto, é uma perspectiva sempre generalizada. Então, algumas características que eu acho importantes de falar hoje sobre a juventude. E eu acho que aquilo que mais caracteriza a juventude hoje é o digital. Eu acho que enfim, é um lugar que nós conhecemos pouco, em geral, nós que estamos aqui nesta sala, eu claramente conheço pouco, mas que é um mundo novo que os jovens habitam e que determina muito da sua vida, determina a maneira de ocupar o tempo, interesses, ideias, a imagem, a autoimagem, o futuro também, as relações, a forma como se expressam, etc. Isto está tudo, o digital determina em boa parte isto. Bom ou mau, não é para aqui chamado ainda, pelo menos é um dado de facto, não é? É um mundo novo que se abre, que para nós é um bocado ou hostil, ou que nós não ou que nós não entramos muito ainda, mas pronto. Há um estudo muito recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é muito interessante e está disponível online, sobre a juventude em Portugal, que diz que 52% dos jovens hoje utilizam a internet mais de 3 horas por dia. Mais de 3 horas. Isto é um estudo que corresponde aos 2,2 milhões de pessoas entre os 15 e os 34 anos. Portanto, 52% utiliza mais de 3 horas. E isto é uma coisa absolutamente nova nos últimos, 15 anos. Há 15 anos não havia gente a utilizar, de certeza, a internet 3 horas por dia. Pelo menos eu de todo, que era um jovem na altura, não é? 33% utiliza entre 1 e 3 horas por dia a internet. Portanto, estamos a falar de 80 e tal por cento usa mais de 1 hora por dia a internet. Usa a internet. Portanto, isto é um dado de facto. E não falo apenas de redes sociais, embora seja talvez a fatia mais importante ou mais determinante, ou a dimensão... não é? Diz este estudo que 49% usa redes sociais mais de 2 horas por dia. 49%. Metade dos jovens em Portugal usa as redes sociais mais de 2 horas por dia. Mas também de outras possibilidades que o facto de ter internet no bolso abre. Portanto, não é só redes sociais, é também jogos, música, acesso à informação, entretenimento, etc. Há uma data de coisas novas. Portanto, diz o estudo também que 85% jogam computador, console ou telemóvel. Estes jogos online, que a malta está sempre no metro, quando se anda de metro, com mais a ver aqueles jogos. Enfim, não são só os jovens, na verdade. Mas 21% apostam online, fazem apostas desportivas ou póqueres ou o que quer que seja, e 23% já utilizaram apps de relacionamento, ou seja, apps de conhecer pessoas, etc. 23%. Portanto, assim, são dados, acho que são muito importantes. Pronto, daí também acho que a importância de uma reflexão muito séria sobre a forma da Igreja estar ou não estar neste mundo. E uma coisa, para mim, é muito clara, é que não se pode estar acriticamente neste mundo. Tem que ser uma presença ponderada, lá está, e muito, muito cirúrgica, na verdade. Pronto, pronto, isto tudo leva a quê? Parece-me que os jovens vivem, e eu acho que nós também vivemos, num tempo um bocado de saturação. Vivemos saturados de coisas, de imagens, de ruído, de experiências, de possibilidades. Fala-se até da quantidade de possibilidades que existem e como isso é às vezes bloqueador ou inibidor. Eu acho que vivemos um bocado saturados, na verdade. Tudo é mais rápido, mas de alguma forma também há muito menos tempo, parece. Vivemos num tempo assim um bocado estranho, na verdade. Eu acho que esta saturação cria uma espécie de urgência, uma lógica de urgência, uma urgência quase compulsiva de saber, de comunicar, de resolver, de ver, de experimentar, E eu acho que tudo isto cria alguma dispersão e alguma distração.
E acho isto muito importante. Eu acho que a nossa atenção está constantemente a ser solicitada por uma data de coisas, constantemente. E não digo só dos mais novos, talvez mais dos mais novos, mas a nossa própria atenção está constantemente a ser solicitada, constantemente ocupada ou invadida. Pronto, isto cria imensa dispersão e imensa distração. Isto, por sua vez, eu acho que rouba espaço à interioridade e à profundidade. Não há tempo para as coisas assentarem, não é? E também por isso, talvez haja às vezes uma espécie de fracasso da própria afetividade, porque não se sabe lidar, eu não sei lidar com o que tenho dentro. Não sei lidar com isto porque eu não tenho contacto com aquilo que é profundo, ou aquilo que é... Pronto, e eu acho isto importante, eu acho que são tudo coisas importantes que nascem desta saturação que vem muito de estar constantemente ocupado, não é? Com os olhos e os ouvidos e o coração constantemente ocupados. Tudo isto parece que banaliza um bocado o espanto e a maravilha. Não, de alguma forma desaprendemos a olhar mesmo as coisas. Há aqui um desaprendimento, digamos, uma desaprendizagem de olhar. Pronto, também, duas coisas também, que é a nossa imaginação é um bocado colonizada, porque o meu exemplo é quando eu li Harry Potter, estava no 9º ano, lembro perfeitamente quando a minha mãe me deu o livro, e não tinham saído os filmes ainda, portanto eu tinha uma imaginação muito característica de quem eram os personagens e de Hogwarts e daquela coisa toda. A partir do momento em que vieram os filmes, a minha imaginação já foi colonizada pelas imagens dos filmes. A mesma coisa com o filme da Paixão do Mel Gibson, que deu cabo da contemplação da paixão nos exercícios espirituais. Agora, sempre que eu quero contemplar a paixão, vem uma imagem daquilo que é uma imagem só, é uma maneira... Pronto, mas não é só isso, é que como tudo nos é dado à partida, eu acho que a nossa imaginação vai sendo colonizada e vai tendo menos força, na verdade. Talvez seja por isso que é tão mais difícil hoje, não é, nos exercícios espirituais, a parte da contemplação, não é, de rezar com a imaginação, que Santo Inácio propõe. Eu acho que é mais difícil hoje, engraçado. Por mais, temos mais material, temos mais coisas, mas eu acho que torna-se mais difícil de rezar isto. A imaginação enfraqueceu, porque foi dado mais coisas, não é? Sei lá, quando nós éramos miúdos, brincávamos, tínhamos que inventar as brincadeiras, ou tínhamos, sei lá, mesmo quando havia Playmobil, eu montava uma cidade, mas depois tinha que montar a cidade, tinha que inventar a história, etc. E hoje muitas das brincadeiras já é tudo dado, não é? Já é tudo... Pronto, eu acho que isto é importante, a imaginação, porque a imaginação tem... Mesmo as pessoas que dizem, eu tenho pouca imaginação. Nós, quer dizer, todos nós imaginamos a felicidade, todos nós imaginamos um futuro, todos nós sonhamos com alguma coisa, isto é tudo do campo da imaginação. E não só imaginamos a felicidade, como nos movemos em função disso, não é? Sei lá, se eu quero a felicidade e imagino a felicidade, vou lutar por isso. Portanto, a imaginação tem uma força inacreditável na vida. Mesmo as pessoas que se consideram pouco imaginativas. Portanto, mas a nossa imaginação é um bocado colonizada parece-me, por este digital, ou por esta... E por isto também gera uma certa apatia, porque parece-me, e sinto um bocado, mas pode gerar uma certa apatia, atenção, isto é generalizações. Pronto, isto tudo em relação a esta coisa do digital, que eu acho que é uma coisa, sem tirar absolutamente nada à importância que isto tem, e que o progresso tecnológico tem, sobretudo nas questões de saúde, até de educação, nas possibilidades que abre, mas por outro lado tem um lado difícil enfim, disto que eu disse, da questão da urgência, da falta de espera, da interioridade, ou do roubar espaço à interioridade, etc. Eu acho que há alguns sinais de alarme hoje em dia em relação à juventude. E talvez o mais preocupante, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que tenho falado, é uma espécie de difusão de formas de mal-estar psicológico, de ansiedade, pânico, depressão, desordens alimentares. Não sei se trabalham com jovens, e isto eu acho que é mais... tem sido frequente. Provavelmente estes 2 anos de pandemia não ajudaram absolutamente nada a isto, mas o que eu tenho percebido é que a quantidade de gente, e não só miúdos, não é? Estou a falar de gente depois dos 20 e universitários, etc., que sofre de ansiedade, por exemplo. Sofre de ansiedade e ataques de pânico. É uma coisa que eu não me lembro de ouvir falar quando era mais... há uns anos atrás. Este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos diz que 23% dos jovens já tentaram ou pensaram em suicidar-se. 23% é quase 1/4 dos jovens. Pronto, e é um estudo sério, não é? Não anda aqui a mandar uns números assim ao calhas. Diz que 30% já tomaram medicamentos para o sono
e 26% para a ansiedade ou depressão. Isto é, enfim, eu acho que é um grande sinal de alarme, não é? Do que é que a juventude passa hoje. 12% auto-infligiram lesões corporais. Pronto, isto é... Eu acho que é assim um sinal de alarme. Enfim, a minha teoria, e vale o que vale, é que o digital é um dos grandes responsáveis por este mal-estar. Lá está a minha teoria, podem discordar à vontade, é aquilo que eu tenho nada a pensar. E gera este mal-estar porque eu acho que o digital não respeita o processo humano de crescimento. Existe um processo humano de crescimento, que é, nós somos bastante analógicos na nossa maneira de... Sei lá, isto é analógico, não é? E eu acho que o digital não respeita o processo humano de crescimento, pode não respeitar. Não respeita o tempo que as coisas levam a crescer, e eu acho que não respeita a fragilidade inevitável da existência. Parece-me que não respeita isso. Ou não se compadece muito disso. Pronto, isto para além de todos os problemas que há por trás do digital e enfim, a Meta, não é? O Facebook e o Instagram, não sei o que, não deixam de ser empresas que servem para ganhar dinheiro, não é? No fundo, aquilo gera muito dinheiro. Portanto, se o objetivo... Uma pessoa pode ter um olhar mais ou menos benévolo e dizer, não, isto é... Eles querem formar comunidade, ou querem... E eu, enfim... Eu acho que não, no fundo aquilo é uma empresa, no fundo está ali para lucrar e por isso faz o que é que eles querem que as pessoas estejam cada vez mais agarradas àquilo, não é? Portanto, enfim, isto eu acho que é um problema em relação ao digital, não é? E claro, sem minimizar as enormes vantagens que a tecnologia e o digital e este progresso todo trazem. Sem minimizar uma e sem... Mas eu acho mesmo que há certas vertentes, não é, de que se vivem hoje a nível digital que não respeita muito ou não se compadece muito com o progresso, não é, normal, o processo de crescimento, com a fragilidade inerente à condição humana e o tempo que as coisas levam a crescer. Acho que não respeita mesmo. Pronto, uma parte importante da vida, e por isso também da fé, obviamente, é a questão da espera e da sede. E acho isto mesmo importante. Não é? Nós convivemos sempre com uma espécie de inacabamento e de imperfeição. A nossa vida é sempre bastante inacabada e bastante imperfeita, porque ainda estamos a andar. Não chegámos ainda a lado nenhum. Quer dizer, chegámos a muitos sítios, mas será que chega-se a um sítio, será? Eu fui ordenado, pronto, está feito. Não está nada feito, está tudo a começar ainda. Falta todo o resto da vida, não é? É a mesma coisa com o casamento. Casei-me, está feito. Não, muito pelo contrário. Tem a quantidade de vida que ainda há pela frente. Portanto, existe aqui uma espécie de inacabamento e de imperfeição, ou de espera, ou de sede, não é? Enfim, e este inacabamento e esta imperfeição, em última análise, chama-se morte, em última análise, digamos assim, com as quais eu acho que não é fácil lidar com isto. Era muito mais difícil que a vida tivesse resolvida, está feito, que é isto e pronto. E eu acho que o digital, qual é o problema? O digital pode criar a ilusão de que este inacabamento, esta imperfeição podem ser abolidos. Mas eu acho que, às vezes, o problema é quando servem só de analgésicos para a dor ou de anestesia. Não é? Quando o digital serve só uma espécie de analgésico, uma espécie de desligar alguma coisa e ficar... Não é? Eu acho que, hoje em dia, existe um confronto mais difícil com os limites da existência, todos eles, desde a morte até à dor, mais simples, não é? Todos estes limites normais de eu não estou completo, ou eu às vezes faço coisas estúpidas, ou eu ainda não sou quem eu acho que deveria ser, ou pronto. Existe um confronto cada vez mais difícil com os limites da existência, ou às vezes cada vez menos confronto com isto, não é? E se eu estou entretido ou se estou distraído, finto a dor, finto estes limites. E eu acho que o risco, e o que eu vejo às vezes na malta mais nova é que este apego ao digital, esta coisa às vezes serve para fintar a dor, serve mais como anestesia e analgésico do que como uma coisa que de facto serve para criar uma comunidade, etc. Parece-me isto. Em relação à fé, claro que isto coloca enormes desafios em relação à fé. Por exemplo, não é possível competir com o estímulo que o scroll produz. O scroll é um estímulo inacreditável, porque é infinito, não acaba. Porque
nós podemos estar o dia inteiro, ali, quilómetros e quilómetros de scroll e aquilo não acaba. E está estudado que até fisiologicamente, digamos, é um estímulo, aquilo provoca alguma coisa. Portanto, é muito difícil competir com isto. A oração nunca vai ser tão emocionante como ver uma série. Ou, 3 vezes na vida vai ser assim a oração, ou 5. O consorte, enfim, eu pelo menos falo por mim. É muito mais fácil e muito mais confortável não me ter que confrontar com estes limites da existência. Muito mais fácil. O silêncio é um exercício cada vez mais difícil, não é? Porque cada vez há menos. Eu hoje chego ao quarto, enquanto há uns anos atrás chegava ao quarto, quer dizer, se falarmos há 100 anos atrás, chegava ao quarto e nem sequer tinha luz, não é? Portanto, hoje em dia eu chego ao quarto e não estou sozinho, não preciso estar sozinho, não preciso fazer silêncio, não é? Portanto, eu acho que isto é uma coisa importante. O silêncio torna-se cada vez mais difícil. E todos sabemos que sem silêncio é difícil experimentar seriamente a fé, não é? Pronto, eu acho que também existe uma certa cultura de autocentramento e de autopromoção que choca com o despojamento e a humildade que a quais a fé convida, não é? Enfim, tirando isto tudo, também eu acho que também há características positivas da juventude, que é, eu acho que há uma abertura espontânea à diversidade hoje em dia, muito maior do que havia há uns tempos, há menos preconceitos, mais capacidade de acolher a diferença e por isso maior atenção a temas de paz, de inclusão, de diálogo entre culturas, de diálogo religioso, muito maior, isto é muito notório. Há uma preferência pelas imagens em relação a outras linguagens comunicativas. Isto é uma característica, eu acho, positiva, não é? Porque há a maior importância das sensações e emoções como via de aproximação à realidade. Pronto, e prioridade da concretude e operatividade em relação à análise conceitual ou teórica. Pronto, isto no fundo para dizer as coisas têm que ser mais experimentadas e as coisas são mais vividas, sentidas por dentro, como sensações, emoções, etc. Isto coloca imensos desafios à transmissão da fé, obviamente, porque hoje em dia não chega a transmitir conteúdos. Eu acho que é preciso fazer com que se experimente, faça uma experiência de Deus. Isto, claro que é um grande desafio, mas isto parece-me uma vantagem. Porque, de facto, os afetos são normalmente muito mais fortes do que propriamente só a cabeça. Ou a linguagem teórica ou conceitual. Pronto, há muito compromisso e participação social. Às vezes as causas podem ser assim meias... Mas há um desejo grande de participação social e de compromisso, etc. E depois há uma sede de espiritualidade. Pronto, às vezes pode-se traduzir um bocado numa sede de autoajuda, quase, não é? A quantidade de livros de autoajuda que existem. Vai-se à FNAC e o top 10 de livros de não ficção é quase todos livros de autoajuda. Há aos pontapés hoje em dia. Mas, de facto, existe uma sede grande de espiritualidade, parece-me. Isto não se aboliu. Pronto, está-se a acabar o meu tempo, não está? Falta aqui 2 minutos para ir. Então, só para dizer, hoje em dia há cerca de 50% dos jovens que são católicos. Não te sintas pressionado pelo digital. Não. O tempo é bastante analógico também. E bastante linear, na verdade. Então, este estudo diz que os católicos entre os jovens, lá está, dos 15 aos 34, são 50%. 18 dos quais se dizem católicos praticantes. 50%. 32 não praticantes, portanto, 32%. E depois 13% ateus, 12% indiferentes, etc. 9% de agnósticos e 8% crentes sem religião. Pronto, e depois há evangélicos e protestantes, protestantes e crentes de outras religiões que representam só 8% em Portugal. Eu acho que há aqui uma questão que é... Eu acho que há uma vantagem do facto da Igreja não ser socialmente relevante hoje em dia, ou não ser maioritária. Eu acho que pode haver aqui uma vantagem. E a vantagem é que a adesão é mais livre. E parte de um desejo e implica mais as pessoas que estão envolvidas nisto e sai-lhes mais do pelo e não lhes é imposta. As coisas já não são impostas, já a sociedade já não impõe isto. E eu acho que isto pode ser uma vantagem, porque a participação também se torna mais ativa. Eu estou porque quero estar. Pronto, e eu acho que isto pode ser, de facto, uma vantagem. É verdade que já passaram os tempos das massas, enfim, tirando a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser uma grande massa, mas aí não estamos a falar só de Portugal, não é? Estamos a falar de gente do mundo inteiro. Mas eu acho que isto pode ser, de facto, uma vantagem. Pronto, e para mim, o que eu acho mesmo importante, o mesmo preciso, no fundo, isto, tendo em conta
estas características todas, pronto, obviamente, repensar a questão digital, pensar a sério nisto, não entrar criticamente, não dizer, existe isto, vou meter lá e acabou. Acho que é mesmo preciso pensar a sério também nas consequências que isto pode ter e que isto está a ter já na vida dos mais novos, sobretudo dos mais novos. Mas pronto, e depois eu tinha aqui elequei só uma coisa muito rápida de o que é que ajudaria a pensar, o que é que ajudaria a comunicar a fé num contexto destes. Então a primeira coisa seria um testemunho apaixonado e comunitário. A experiência, pelo menos nós na Companhia de Jesus, é que aquilo que mais toca aos outros, uma das coisas que mais toca os outros e a malta com quem trabalhamos, os miúdos novos com quem trabalhamos, é o testemunho de amizade entre os jesuítas, que é muito engraçado. O trabalho de equipa e o testemunho de amizade. Muitas vezes isso já foi dito. Muitas vezes vocês são amigos. Isto é incrível. Isto é mesmo sério. E isto, não agora, mas já desde há muitos anos. Enfim, não posso falar disto, depois podemos falar a seguir. Senão... Não, mas escutar os jovens, escutar a sério, escutá-los mesmo sério, ser próximo, e não é uma proximidade fictícia, é uma proximidade verdadeira de quem se interessa verdadeiramente. Trabalhar uma linguagem que seja minimamente compreensível, se nós falamos uma linguagem que a camada não entende, não vale a pena. Acolher verdadeiramente quem temos à frente, verdadeiramente, com todas as suas coisas ótimas e com todas as suas coisas estranhas, mas acolher verdadeiramente e depois responsabilizar, ouvir, responsabilizar, acolher, ser próximo, a linguagem, isto são, acho que, tudo coisas muito importantes. Pronto, enfim, depois perguntar-nos de onde é que partimos, o que é que queremos dos jovens, não é? O que é que nós queremos deles? Queremos que eles... O que é que nós queremos? Queremos que eles vão à missa ao domingo? É isso que nós queremos de alguém, dos jovens com quem trabalhamos? É que eles saibam muita coisa? O que é que se quer? Onde é que queremos que eles cheguem? E depois, por isso também nos perguntamos para que é que serve também uma pastoral, para que é que serve a educação católica, etc. Acho que são coisas importantes a perguntar. E é isto. Desculpem, usei mais 2 minutos para ir do meu tempo. Obrigado. Obrigado. Ora, fazemos uma pausa para publicidade, por instrução do Jorge, e é muito simples. Quem almoça, por favor, levante o braço. Jorge, está a contar? Eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posso contar outra vez? 1, 2. Ora, 3 e 3, 6. 6 e 3, 9. 10. 11. E o 12? E 12. Acho que não falta ninguém. 4 baixos. 12, acho eu. Muito obrigado por esta pausa. Obrigado, Duarte. Passamos então à Teresa, que nos vai falar um pouco sobre a sua experiência de trabalho em equipa, de trabalho em igreja e também de acompanhamento espiritual do COL. Passa, porque a irmã ouve por esse. Obrigado. Não, só para nós. Não, eu liguei o microfone. Tem. Então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Pronto, e dizer também foi muito bom ter esta oportunidade de pensar de novo o que é este acompanhamento espiritual. Eu estive ligada ao COL, ao Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, de março de 2020 até junho de 2022. Por isso estou assim há uns meses já fora. E agora a minha missão é rezar pelas jornadas. Pronto, mas na altura, quando começamos a sonhar isto, e eu gosto mesmo desta palavra sonhar, e acho que é pouco aplicada na igreja, acho que é uma coisa que precisávamos de fazer mais todos, na igreja e na vida, pelo menos na vida de cada um. Foi o Padre Nuno Amador que me desafiou a pensar uma equipa que nunca tinha existido numa Jornada Mundial da Juventude, o que também é bastante irónico, do acompanhamento espiritual das pessoas que trabalhavam na Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, era uma coisa feita de forma mais informal, mas que a nós, nesta jornada, era pedido para ser pensada e fundamentada.
E pronto, acho que veio também da experiência que tive no Panamá como voluntária durante um mês, e em que percebi, ou constatei, ou fortaleci, que se não estivermos profundamente enraizados em Jesus, vai ser uma logística facilmente. Ou seja, num instante, isto vira uma logística. E no Panamá eu fui percebendo que houvesse o que houvesse, o centro era o Senhor. E houvessem as reuniões com o governo, com as pessoas mais importantes, ao 12:30 era a missa. E ali era o tempo todo. E o Senhor Bispo do Panamá foi um grande testemunho também disso. De houvesse as pessoas que ele tivesse de receber, ao 12:30, a maior parte dos dias ele celebrava a missa. E acho que isso foi muito importante. E por isso, quando vim sonhar com uma equipa também de jovens, o que é que nós queríamos do acompanhamento espiritual, foi muito com essa visão, ou sobretudo com essa experiência que tinha tido. Então, uma coisa muito curiosa, a palavra acompanhar significa aquele com quem se partilha o pão. Isto é muito divertido, porque a palavra acompanhar lembrou-me logo a Eucaristia, ou seja, aqueles com quem partilhamos o pão. E, portanto, nesta lógica de companheiros de caminho, aqui companheiros de Jesus mais para alguns do que para outros, mas todos no fundo, ou seja, aquilo que é o nosso caminho de partilha do pão. E acho que isto se pode revelar, como o Eduardo fechava agora as suas palavras, na amizade e também no sabermos que há um encontro pessoal com Jesus em cada um de nós, e se o houver, isto é um anúncio muito grande e que não podemos deixar ou apertado, ou com fita cola, ou até de certa forma demasiado encaixotado nas ideias ou naquilo que sempre fizemos. Pronto. E por isso aquilo que foi esta equipa começou logo por ser a frase sempre fizemos assim, não era aplicável. A frase de já tentamos, mas não resulta, também não era aplicável. E acho que isto pode ser um grande desafio para as pastorais das escolas católicas. Mesmo. O primeiro, não ter medo de anunciar Jesus, e acho que isto também é um testemunho que nós, e temos de aproveitar esta onda da Jornada Mundial da Juventude, em que nas nossas cidades, e não só nas igrejas, mas e espero que até muito para além das igrejas, haja o logo das jornadas, a cruz das jornadas, os símbolos que andam aí, que têm imensa força e que se calhar não estamos tão perceptíveis, mas eu tenho a certeza que todas as dioceses em que já tiveram símbolos, aquilo foi demasiado forte. E é muito engraçado também ver como aquilo é de tal maneira forte, mas ao mesmo tempo de tal maneira normal, que se integra num hospital, num lar, numa prisão. Por exemplo, em Viana do Castelo foi ao Festival do Santoinho, que é uma cena típica, pronto, com... É uma quinta. Uma quinta, sim. Pronto, com um arraial de desafio, estava a faltar a palavra. E portanto, de repente estão lá os símbolos das jornadas, e portanto, tudo cabe, da mesma forma que tudo cabe em Deus, é mesmo importante perceber que cabe mesmo. Ou seja, não é só uma frase bonita de tudo cabe em Deus. Não, é mesmo. E por isso, a pastoral não pode ficar na sala da pastoral, não pode ficar na equipa da pastoral, não pode ficar nos miúdos, que são os legados da pastoral. Não sei se existem em todos os sítios, mas eu tento ouvir amigos que trabalhavam em colégios para perceber mais ou menos a dinâmica também. E por isso, aquilo que nós também fizemos foi não tornar o acompanhamento espiritual do COL numa coisa tipo uma equipa. O Sebastião pode dar mais testemunho se aquilo está a correr bem, mas inicialmente nós não queríamos que ficasse naquela equipa. Queríamos que fosse quase um ar que se respirasse, não é? E às tantas, é isto que é o grande desafio da pastoral, é passar para o ar da escola, para o ar dos professores, para o ar dos funcionários, dos alunos, dos pais, como a equipa do acompanhamento espiritual do COL não são aquelas 5 pessoas, é chegar a todos. E chegar não só àqueles que estão lá a trabalhar, mas também aos que são voluntários e àqueles que nos visitam. E que se respire isso. Pronto. E acho que, ao mesmo tempo, é mesmo engraçado que eu não... Este propor, há uma expressão que eu gosto imenso, eu acho que eu não estive a procurar na internet, estive a fazer muito scroll para descobrir coisas sobre isto. Sobre a fidelidade criativa, eu só vi coisas que o Papa João Paulo II
disse, mas eu gosto desta expressão, fidelidade criativa, ou seja, não é preciso reinventar a roda. Eu não vou ensinar aos salesianos, ou eu literalmente trazo a verdade, não vou ensinar ou aos jesuítas ou pessoas com imensa experiência de educação, olhem agora, a partir de setembro de 2023, aproveita o ginásio e tenha de fazer isto. Porque estão na educação há centenas de anos, quer dizer, os fundadores são santos e, portanto, às tantas, não é preciso reinventar a roda. É preciso propor e pensar coisas novas e, sobretudo, perceber que nós não somos pessoas de eventos, nós somos pessoas de processos. E, portanto, se a jornada for um evento, ou se aquele evento da pastoral no terceiro período for um evento, vai saber a pouquinho. E vai ser pouquinho. E o acompanhamento é literalmente isso. É fazer um caminho. E um caminho que tem eventos, mas que é sobretudo um processo. Pronto, e por isso, acho que esta lógica, e nós estamos super focados na semana de agosto, e é mesmo importante mobilizar, alimentar, acalentar os motores, mas nós temos de estar preocupados com setembro de 23. E mais, e isto aqui também, isto vai ser um esgotamento, ou seja, vai ser mesmo intenso. Depois as pessoas vão estar as 3 semanas de agosto a recuperar e de repente já é setembro e o período e já começa. Por isso, ponham lá umas pessoas de reserva para terem oxigênio em 2023. Não esgotem o oxigênio de toda a gente. E eu acho que isto é uma coisa muito importante e acho que é preciso difundir isto que é preciso ter umas pessoas de reserva em setembro de 2023. Mas está vivo? Por exemplo, o Bart tem de arranjar um sócio. Eu não vou estar de reserva, E pronto, no fundo tem de haver um desenho e um sonho agora, mas que tenha impacto a seguir. E pronto, coisas muito, muito, muito bonitas que fizemos, e eu queria partilhar uma, que é o Evangelho Diário. Ninguém me pagou, não tenho uma cota com o padre António Santana, ele não, mas recomendo vivamente que o comprem, e que isto seja uma realidade das escolas. Ou seja, este Evangelho que foi feito foi uma parceria com o Jornal de Unidade da Juventude, em que nós pedimos aos CODs, que é os comitês diocesanos, que todos devem saber, dizer, olhem, mandem-nos jovens do vosso comitê. E chegamos a Schoenstatt e dissemos, queremos pessoas de Schoenstatt. Chegamos aos campos de férias dos jesuítas e dissemos, mandem aí umas pessoas. Chegamos à obra, ao Opus Dei, e dissemos, mandem-nos aí também umas pessoas. E ao CL, ou seja, nós juntamos tipo, pessoas de movimentos, jovens que estavam em Londres, na Suíça, que não podiam, não estão vão estar cá, mas não conseguiam estar na logística agora e a ser voluntários, e dissemos, nós gostávamos que vocês escrevessem as meditações do Evangelho Diário. E que este Evangelho Diário, assim como o Click to Pray e o Passo a Rezar, fosse escrito a 42 mãos. E isto é muito difícil. Primeiro, porque é preciso pedir a muita gente. E é muita logística. E graças a Deus também tivemos eu que estou a referir os nomes porque eu acho que é muito importante, que foi o Padre Nelson e o Padre António Valério, que têm uma disponibilidade horária e de missão que permitiu isto. Mas às tantas, isto foi mesmo bom, porque as pessoas se reuniram e havia muita gente a sonhar estas meditações. E depois é engraçado, porque se calhar há um Evangelho Diário, há uns que escrevem mais de uma forma, há outros que escrevem mais de outra, mas porque é a experiência de cada um. E estes são um tipo de coisas que provavelmente, se calhar, não vai dar. Se calhar já tentamos e não correu assim tão bem. Mas vamos tentar outra vez. E acho que isto é um desafio muito grande mesmo para nós pensarmos de o que é que podemos propor de novo. E ser um tempo de comunhão, não é? Também entre as escolas. E sobretudo, acho que nos falta também na pastoral juvenil em Portugal, aprendemos mais uns com os outros. Sobretudo temos estes encontros, mas tirarmos ações destes encontros. Não ficarem uns apontamentos que tiramos. Eu contra mim falo, porque eu escrevo sempre muitas coisas, conferências que ouço, e depois, será que eu vou voltar a ler? E o que é que eu tiro daquelas palavras? E o que é que eu aplico? E acho que isto de começarmos a pensar mais como processos e menos como eventos nos vai permitir também haver um discernimento comunitário, não é? E haver mesmo um discernimento. E por isso vir da oração. Haver mesmo um tempo, não é? Antes do início do ano,
que haja um tempo de oração. E uma oração individual, mas que depois se transforma também numa oração do grupo da pastoral, mas também alargar aos outros. Porque é que os jovens não estão a pensar o ano com o grupo da pastoral? Estou a mandar assim, não sei, provavelmente acontece, estou mesmo a mandar como vai, assim, como vou lembrando, não é? Porque é que em setembro de 23, é isto, porque é que nas nossas escolas agora não é? O que é que nós vamos fazer em setembro de 2023? Porque hoje vínhamos a falar no carro sobre isto, a validade das jornadas não pode acabar a 6 de agosto ou a 7 de agosto. Isto é demasiado grande e demasiado, é uma bomba de oxigênio muito grande. E depois, uma coisa curiosa, também não há muitos estudos sobre isso, porque a igreja é muito boa a fazer coisas, mas não é assim muito boa depois a sintetizar os dados e fazer estudos. E era importante, mas qual é que são os frutos de uma jornada? Hoje o Evangelho é muito sugestivo, não é? Fala de sementes e de sementes que são plantadas e que ninguém vê nada, e provavelmente é o trabalho da pastoral, que é, de repente, vocês investiram no miúdo, o miúdo sai da escola e passado 15 anos, 15 não, mas 35, é o secretário-geral da ONU. Bem, este miúdo até disse. Ou, por exemplo, a do Parlamento Europeu. Andou num colégio dos jesuítas. A Presidente do Parlamento Europeu. E, provavelmente, se nós olharmos ali para o discurso dela, tem ali coisas, como eu também no meu trabalho, e é muito curioso. Agora vou apanhando pessoas que... esta conversa, e de repente... ele andou não sei onde. Pois, faz sentido. Ou seja, e isto é muito engraçado, que frutos de bons pais, e bons padres, e boas... Ou seja, tudo assim... também vem destas sementes que ficam. Pronto, e por isso, os frutos das jornadas, e só voltando a isto dos estudos, não são... vai haver frutos visíveis, mas vêm sobretudo a seguir. Por exemplo, uma coisa engraçada, a Diocese de Denver foi em 93, eu não era nascida em 93. Os frutos que aquela Diocese teve. Eles estavam a passar um momento difícil. Eles todos os anos festejam, como o Panamá festeja, os anos das jornadas. Eu não sei se nós vamos festejar em Portugal, mas eu espero que festejemos. Portanto, nem que seja aqui na APEC, tenho de festejar. Pronto. E por isso... Eu também não estou a fazer, desculpa. Estão fixe? Sim, 5 minutos. Boa. E então... gostava mesmo de propor este caminho, ou seja... Da mesma maneira que nós fizemos isto de olhar para o que é que nós queremos. Ou seja, o nosso objetivo era mesmo que ninguém saia sem um encontro pessoal com Jesus no colo. Era isto. E, portanto, que na pastoral das escolas, eu acho que acontece, mas que seja reafirmado e reafirmado e acrescentado, que é a nossa, falando com mais empresas, a nossa vantagem competitiva é ele sai desta escola e encontrou Jesus. E isso, de alguma maneira, mesmo que os frutos não sejam daqui a um ano, serão daqui a 20. Serão num momento difícil da cada vida. E eu acho mesmo bonito isto que o Duarte disse, de cada vida é um mistério, não é? Este acompanhamento espiritual. E depois tem graça, eu falar de acompanhamento espiritual, primeiro eu acho muito, e a verdade é que eu não ouço pessoa, quer dizer, ouço muitos meus amigos, mas não tenho esta missão na vida de acompanhar espiritualmente. Ou então tenho. Porque, na verdade, um cristão tem uma missão de acompanhar espiritualmente os seus irmãos. Que não são só as pessoas da nossa paróquia ou os miúdos da nossa escola. Mas a verdade é que acompanhar os professores, acompanhar os pais e acompanhar os miúdos é realmente descobrir um mistério da vocação e da história de Jesus com cada um. E por isso eu acho que isso é uma graça imensa. E acho que isto se vê muito pela amizade. E a minha experiência pessoal é que este acompanhamento espiritual que eu tenho é perdão, irmã, também a partir de um acompanhamento fundado em Jesus, mas que vem da amizade mesmo. Por isso, acho que também o desafio de avaliarmos o que é que nós estamos a fazer, avaliarmos aquilo que estamos a construir até à jornada, mas sobretudo o que é que fica, não é? Eu dizia muito, quando estava nas equipas, dizia 2023 é amanhã, portanto 2023, e até por graça mandei uma mensagem, dizia bom ano, 2023 já é hoje, só para... e a verdade é que este 2023 é hoje, tem mesmo implicações para sonharmos a seguir. E uma coisa muito engraçada foi, quando nós fizemos um planeamento do acompanhamento espiritual do COL, nós pusemos em 2024.
pusemos até até janeiro de 2024. E, portanto, o acompanhamento espiritual do colo há de continuar até ao fim, até se fecharem e entregarem-se as chaves outra vez à manutenção militar. No colo. Mas na vida das outras pessoas já tem de estar suficientemente enraizado. E por isso, acho que a pastoral das escolas, sem medo de anunciar Jesus, com fidelidade criativa e, sobretudo, perceber que isto é um processo, pode ter realmente agarrar este balão de oxigênio da ginásio e ter muitos frutos. E, sobretudo, nesta lógica de ouvir, acompanhar e sermos companheiros de caminho. Literalmente, isto, aquele com quem se partilha o pão, aquele com quem partilhamos as refeições. E não fiquemos mesmo na sala da pastoral, mas sejamos o ar que se respira na escola. E pronto, eu acho que é aproveitar. Por isso, o grande desafio para mim, e gostava mesmo que hoje cada um fosse para casa a pensar nisto, que é o que é que eu posso já sonhar em 2023. E não ter medo de propor coisas de novo, coisas que já se fizeram há 5 anos, e o Padre Carlos depois pode também dar um exemplo que trocávamos ideias, que se calhar estavam espetaculares há 5 anos, depois perderam força e agora voltamos com outra energia, não é? E por isso, não é preciso descobrir a roda, não é preciso fazer receitas milagrosas, provavelmente até nem há tanta necessidade de irmos para o TikTok, mas podemos, se bem que está na mão, mas podemos propor com fidelidade criativa e, sobretudo, um tempo e espaço de amizade e de confiança para acompanharmos espiritualmente. E, mais uma vez, isto não deve ser reservado aos sacerdotes, que fazem muito bem este papel, ou aos consagrados apenas, tem de ser para todos. E pronto, e se calhar a nossa Europa caminha para um mundo que no Panamá acontecia, que era o acompanhamento espiritual também ser feito por leigos, e exercícios espirituais serem dados por leigos, ou retiros, ou não sei o quê. E por isso, acho que é bom nos instruirmos desta missão, e na pastoral das escolas e dos colégios católicos começarmos mesmo nisto, que é este acompanhamento espiritual dos pais, dos professores, dos funcionários, dos alunos, ser uma realidade de todos, não é? Pronto, eu acho que já há muitos que fazem, nem que seja porque um diretor de turma pode ser um grande acompanhador espiritual. Mas pronto, é isto. Sem medos do anúncio e com fidelidade criativa, pensar um setembro de 23 de forma diferente. Acho que era aqui o desafio, e vale a pena pôr mesmo na agenda este trabalho. Muito obrigado, Teresa. Jesus enviou 72 discípulos, vocês só conseguiram 42 para fazer o Evangelho, estão em déficit. Hermana. Ya nos escucha. Hermana. Sí, estoy acá. Muy bien. Pues después de estas 2 presentaciones, no sé si ha logrado seguir algo en nuestro No, portugués. sí comprendí que el padre estaba hablando de los procesos que ha hecho, comprendí que ha hecho hasta ahora, pero había una pregunta. ¿Cuál fue el subrayado? Es decir, lo que él resaltó, y lo mismo para la joven en el acompañamiento en Panamá, que resalta 2 cosas nomás. Si lo dice 2 cosas nomás, tú le dices a mí. 2 cosas de ellos. Sí, un resumo. No. Entonces, el padre Duarte ha hablado sobre todo de un estudio que se ha hecho a la juventud portuguesa con datos, y nos ha propuesto una reflexión a partir del digital, pues qué cosas hay que tener cuidado y lo que está transformando a los jóvenes, y qué cosas hay como oportunidad en este mundo digital. Teresa nos ha hablado sobre todo de cómo la pastoral tiene que se enraizar en la vida espiritual y en la vida en un trato personal con Jesucristo. O sea, que ¿Hay problemas de internet? No. No. ¿Seré yo? ¿Así, mejor? Sí. ¿Yo tengo problemas?
¿De internet? Le escuchamos muy bien. Perfecto, ok. Entonces, Bien. estaba diciendo que Teresa ha hablado un poco de cómo nuestra experiencia espiritual se tiene que enraizar en un diálogo Se con congela, bebés. sí, en Jesucristo. Y nos ha lanzado el reto de una fidelidad creativa y de no pensar solo en la JMJ como un evento, sino como un proceso. Y pensar un poco, pues no solo lo que va a pasar en agosto, sino también lo que va a pasar en septiembre, en el comienzo del nuevo curso en nuestros colegios. Muy bien, ok. Así que le paso la palabra para que nos hable un poco de la experiencia pastoral después de la JMJ en Panamá. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos porque me han invitado a estar en la mesa con ustedes, ahí, a esto que llamamos la cultura del encuentro. Primer punto, son dos culturas. Estamos ustedes en Europa y yo en América Latina. Culturas muy distintas. Desde mi experiencia, yo vengo trabajando con jóvenes todo mi tiempo en las universidades. Mi trabajo es con universidades, con jóvenes y logrando formar líderes y sobre todo líderes en pastoral. Esa es mi propuesta. Frente a la JMJ, ellos mismos están coordinando. Como yo trabajo en universidades, también trabajo en el seminario. Los seminarios, tanto en el seminario de Conciliar Medellín, que es numeroso, como en el seminario de Centroamérica, logrando que los sacerdotes, futuros sacerdotes, se involucren con jóvenes y en la pastoral de jóvenes. Hay un trabajo que hay que tener muy claro. Si tenemos grupos juveniles o si tenemos grupos pastoral juvenil. Eso es lo que hay que clarificar. Lo que tenemos nosotros después de JMJ de Panamá, la misma realidad que se vivió después del 19 ha sido el COVID. Y gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, el COVID llegó cuando los jóvenes estaban despertando al compromiso social. Los jóvenes fueron en este momento como los actores después de JMJ y se encontraron con una urgencia social en Panamá por la situación del COVID. El 19, que fue de enero, trabajamos fuertemente hasta el 20, que toca en Panamá la realidad social de dolor, de pérdidas. Quien tocó y quien visitó las casas han sido los jóvenes de la Jornada Mundial de JMJ. Ahí nace Peregrinos por Panamá. Y esa ha sido la fuerza después de la jornada, que estos peregrinos por Panamá está liderado por todos los jóvenes que participaron en esta jornada mundial. Lo que hizo posible la unidad a nivel nacional de todos los coordinadores por iglesia diocesana para comunicarse frente a la realidad que se está viviendo hoy de jóvenes en sus familias, problemas de urgencias de trabajo, es decir, no hay trabajo, la realidad de universidades que ha sido difícil, por ejemplo, las universidades privadas por no pago,
Y luego estos jóvenes ayudaron al gobierno, a las empresas privadas, para detectar las familias con necesidades. Vemos que después de la jornada, la sensibilización que habíamos dicho como reto, que era la casa común, la defensa por Laudato Si, entonces los jóvenes que querían trabajar en esto están trabajando en pastoral social, que eso ha sido para nosotros como una gracia de Dios, porque queríamos trabajar en la casa común y los jóvenes entraron de hogar a hogar por la defensa de lo que es la familia y las necesidades y las urgencias. Después de enero de JMJ, lo primero que logramos es la Asamblea Pastoral Juvenil a nivel nacional. Y esta Asamblea Pastoral Juvenil a nivel nacional nos facilitó la unidad. Yo te hablé primero la urgencia que llegó y que están viviendo hoy los jóvenes por la JMJ. Pero gracias a la Jornada Mundial se pudo hacer la Pastoral Juvenil, la Asamblea, podríamos llamar un sínodo de Pastoral Juvenil a nivel nacional, donde los coordinadores con el obispo, con el grupo de cada diócesis, de cada iglesia, aportaron por dónde unirnos para el camino juvenil después de JMJ. La primera propuesta, no trabajar solo en crisis de fe, sino hay que hablar más que todo de la crisis cultural, la que está viviendo el joven hoy a nivel universal y a nivel de país. En esa crisis cultural, el joven necesita trabajar su identidad. Esa identidad joven, una identidad joven para poder tener identidad juvenil. Ya entramos entonces a una identidad cristiana para poder llegar a una juventud que trabaja por el proyecto social. Porque el sentido cultural, el sentido de identidad juvenil, la identidad cristiana te lleva a un proyecto social. Como nació Peregrinos por Panamá, la propuesta que teníamos era impulsar, porque ya lo tenemos, eso lleva ya más de 15 años, tenemos Misión País. Y Misión País tuvo un eco ahora en diciembre, porque ellos hacen 4 sesiones de misión, los jóvenes. Misión País, el sacerdote que coordina Misión País, me ha dicho que ha sido fuerte, se engrosaron las filas gracias a la respuesta de los jóvenes de JMJ. Ya ellos habían hecho Peregrinos por Panamá. Y Peregrinos por Panamá logró que también ellos fortalecieran Misión País. Hay 3 proyectos. Y es Peregrinos por Panamá, que es el proyecto social. Misión País, que es trabajar a las afueras de su casa, salen de su casa y prestar el servicio a las comunidades más urgentes. Y luego la misión que ellos tienen de fortalecer los proyectos juveniles parroquiales. Van 3 retos que ellos tienen. Vamos ahora. En el proceso que teníamos nosotros antes de la JMJ, trabajamos con 7 palabras. Aquí en América Latina trabajamos a partir de
palabras o verbos imperativos para que ellos tengan para cada año. Antes de JMJ se les presentó las 7 palabras o los 7 verbos, que eran escuchar, acompañar, procesos de conversión, discernir, desafíos, vocación y santidad. Estamos trabajando el proceso de escuchar, que ha sido en el año 19 y que se prolongó por la realidad del COVID. Escuchar y entró a acompañar. Los jóvenes en el proyecto de Peregrinos por Panamá, en el plan pastoral nacional de la Iglesia, yo te diría, nos presentó el desafío a toda la Iglesia de que solamente hiciéramos un proyecto pastoral que era el diálogo. Estamos trabajando en el plan pastoral de Iglesia, diálogo, gracias a los jóvenes que en la experiencia de Peregrinos por Panamá, toca casa por casa, nos contó en la asamblea que hicimos a nivel del sínodo, que había que hacer una asamblea, los jóvenes hablaron de la experiencia de la soledad que está viviendo el país. Y dice que entre escuchar y acompañar hay que trabajar el diálogo. Diálogo entre nosotros, diálogo jóvenes y diálogo a nivel social. Cuando digo social, es lo que los jóvenes están viviendo en su empresa, en su trabajo, en la universidad, en la escuela. América Latina no trabaja proyectos grandes, sino que trabaja proyectos en forma de pasos, es decir, de huellas, caminar. Así trabajamos. Aparecida nos había hecho a nosotros, cuando participamos en este plan pastoral juvenil con Aparecida, Aparecida dijo, es verdad, hay un problema de crisis cultural que está viviendo el joven, pero nosotros hablábamos en Aparecida que esa crisis cultural nos está llevando a que el joven tenga una identidad como joven para que no se lo atrape la corriente. Es decir, que el joven sea el joven, porque hay errores que hemos tenido. Mucha agua bendita, es decir, muchas bendiciones, pero el joven no sabe la cultura y lo que él es. Esto, Aparecida comenzó a trabajar y hizo unos procesos. Y en esos procesos nos estamos uniendo ahora con la Conferencia Episcopal para que Panamá impulse el proyecto que tiene hoy la Pastoral Juvenil. Gracias que Panamá tiene ecos de trabajar comunidades de base, pequeñas comunidades. En esas comunidades de base, yo creo que le hicimos un eco, no solo a Vaticano II, sino a Medellín, a Puebla y ahora a Aparecida. Debido a los ecos que tiene la pastoral de Panamá, que Panamá tiene una iglesia muy diferente, muy distinta a la misma América Latina, aquí en Panamá se trabaja siempre por pequeños grupos, es decir, comunidades eclesiales. Y
En esta parte, los jóvenes, la Iglesia de Panamá se divide por zonas, vicarías. Y ahora la participación del joven por vicaría, el joven en vicarías es líder, es coordinador y anima las comunidades eclesiales. Siempre que hay una reunión de vicarías, lo primero que los sacerdotes, los misioneros, es dónde está el joven, porque el joven es el que ya va entrando en esta participación. Pero es una formación que hay de mucho tiempo atrás de la Iglesia de Panamá. Es una iglesia gracias a Monseñor Magrat, que era un conciliar. Él más que todo nos trabajó iglesia, pueblo de bautizados, iglesia, pueblo, familia, iglesia, pueblo, en el sentido de que todos estamos en todo. Para nosotros, esta cuestión sinodal es una cuestión conocida de años atrás. Si estamos impulsando Misión País, Peregrinos por Panamá, y los coordinadores a nivel de zona o de vicarías, la animación de la parroquia y el eco de lo que es la casa común o Laudato Si, que es un proyecto. No un proyecto que se queda. La casa común la tomó en sí, los coordinadores, los líderes sociales, pero ellos están trabajando con los muchachos, con los jóvenes. Evangelii Gaudium, que le trabajó fuertemente a la juventud, estamos haciendo lo posible que el joven inyecte a los adultos el numeral 10 de Evangelii Gaudium, que es la alegría, el dinamismo y la participación. Tenemos, como siempre, la formación, que es una base, los jóvenes para formar líderes todos los sábados, de 10 a 12, los jóvenes coordinadores y futuros coordinadores están en formación después de JMJ. Hubo un bache, y el bache era que el COVID, 2 años, como que el primer año nos encerró, el segundo año llenos de miedo, pero los jóvenes eran en los que confiábamos, y estos jóvenes de JMJ suspenden la formación, pero van de casa en casa, y es donde nace Peregrinos por Panamá, proyecto social y diálogo, porque ya ellos habían trabajado escucha, acompañamiento, y estamos en diálogo, dialogar. Si estamos siguiendo al Papa Francisco y el sínodo de la juventud que teníamos, porque el sínodo de los jóvenes nos ayudó a nosotros a la pastoral, a preparar el plan pastoral de JMJ, el sínodo de los jóvenes nos está ayudando a nosotros con la coordinación, con los coordinadores vicariales, sobre todo en Fratelli Tutti, que es la experiencia del encuentro. Fratelli Tutti. Observa que el COVID para nosotros aquí, después de JMJ, no fue mal, fue una gracia. Para nosotros fue una gracia de Dios, el COVID. Porque los muchachos fueron los que actuaron, los muchachos fueron los que se lanzaron, los muchachos fueron los que lideraron Panamá, los muchachos fueron como las manos de la iglesia, los muchachos fueron como el apoyo para el gobierno, los muchachos fueron la esperanza para las familias, fueron los jóvenes. Y ya todas las familias pedían por teléfono un joven de JMJ, que venga, un joven de JMJ. Eso era lo que ellos gritaban. Y como los jóvenes eran los
animados, los que daban fuerza, los de salud. Entonces el gobierno les prestó helicópteros para que ellos pudieran pasar el mensaje con el teléfono, con el celular, para que los llamaran a ellos. Entonces, esto los sensibilizó. Tú hablas con un joven de acá, el joven es muy sensible y se dio cuenta de que su país era un país necesitado, era un país que los necesitaba a ellos. No sé, preguntas y gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y por nos ayudar a conocer un poco más América Latina y de modo particular la Iglesia de Panamá y el post-jornada JMJ. Como a irmã Rosemary vai desligar-se, continuando ligada a nós, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta em concreto à irmã Rosemary, porque depois não vai continuar connosco. Estoy preguntando si alguien quiere hacer una pregunta a la hermana una vez que va a desconectarse. Perfecto. Muy bien. Então, fazemos um curto intervalo e encontramos aqui daqui a um quarto de hora. Está bem? Pode ser? Muito bem. Muito obrigado. Até já. Vamos apresentar uma irmã. Muy bien. No hay preguntas. Le hemos enviado al descanso y ahora seguiremos con trabajos de grupo y discusión, un poco para pensar un poco cómo podemos aplicar también las ideas que nos ha dado a nuestro contexto de las escuelas. Así que de corazón, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por madrugar, por nuestra cuesta. Y esperamos que seguir en contacto y quizás en el futuro pues que venga a Portugal a conocernos. Yo ya estuve allá. Y a Fátima. Yo fui allá. ¿Ah, sí? ¿Viene en agosto? Sí, con Monseñor Américo. Estuvimos allá después de JMJ. Vimos el campo.